Olá pessoal, mais uma aulinha, continuação da aula anterior, que eu estava falando sobre o fascismo, né? O que é o fascismo e como a gente define um fascista, né? Ou como a gente define o fascismo. Na aula um, então na aula anterior, eu falei sobre o que um fascista não gosta, né? Para a gente tentar definir o fascismo, a gente começou definindo o que o fascista não gosta, né? E agora nós vamos falar sobre o que ele gosta, ou que ele prega para que seja fascista, para que o fascismo funcione, para que um país, uma nação funcione dentro do fascismo, o que precisa ter, né? Bom, primeiramente, porque continuando, né, a gente está falando hoje em dia, né, ouve-se muito falar, fulano é fascista, tal político é fascista, tal político é de esquerda, tal político é de direita. Então, afinal de contas, né? Então, o fascista é considerado a pessoa de direita, a extrema direita, ou seja, tá lá bem na direita, né? Bem longe da esquerda, vamos dizer assim, tá? E então, o fascista, né, ou o nazista, né, como eu já tinha falado na aula anterior, né, esse nome face, fati, vem do romano antigo, né, que eram várias setas, né, os romanos, os juízes romanos naquela usavam as setas assim, chamado fati, né, isso diferenciava os juízes do resto da população, né, então aquele grupo ali são os fati, são os juízes. E os fascistas pegaram esse símbolo, esse nome, né, e pegou esse nome e passaram a ser chamado de fascista. Vamos falar hoje dos pontos que o fascista defende, tá certo, gente? Então, principalmente, né, o fascista ele se define porque ele é um grupo, né? Ele define a preservação do grupo, né? Para ele, um país é um grupo só, não tem sentido, por exemplo, ter várias ideias, igual eu falei na aula passada. Todo mundo tem de estar em torno de uma ideia só, um líder só, né? Uma pátria só, uma nação só, um líder só. Esse slogan é muito usado né, nesses governos fascistas, né? Ou seja, um líder, um grupo, uma nação, né? Uma ideia, uma nação. A ideia de uma ideia só, né? Um pensamento voltado só para aquilo. Então, qual pensamento que é os principais pensamentos que não se pode contestar dentro do fascismo? Por exemplo, o nacionalismo, né? Ou seja, a pátria, a minha pátria para o fascista é superior a todas, é a melhor de todas. As minhas ideias são melhores do que as dos outros países, né? E todo mundo concorda, né? Então, por exemplo, quem já torceu, já foi fanático por um time, sabe muito bem que é ser nacionalista, né? Ou seja, o fanático que torce pelo São Paulo, Corinthians, Santos, Grêmio, tal, etc. E ele não aceita, né? Por exemplo, que durante um jogo, por exemplo, um torcedor de outro time, com a camisa de outro time, entre naquela torcida lá, sai briga, né? Assim é o fascista em seu país, né? Ele não, é o nacionalismo, ele não aceita ali o diferente, né? Todo mundo tem de pensar igual ele. O nazismo é o exemplo ideal para a gente pensar nisso, né? O Hitler, né, e os nazistas eliminaram quem pensava diferente, né? Inclusive quem tinha defeito físico, até o próprio alemão, não só o judeu, mas o próprio alemão, se ele tinha algum defeito, por exemplo, uma depressão ou um defeito físico, ele poderia ser eliminado, né? Crianças alemãs que nasciam com defeito eram eliminadas logo quando nasciam, né? Então, gente, já nasce aí, a gente já pode falar em termos de racismo, né? Esse termo racista nasceu dentro dos fascistas, dessa época, né? Com o fascismo e o nazismo, né? A ideia de racismo, de raça, essa coisa, né, que foi emprestada lá da biologia, né? Nessa época, então, já tinha o Darwin já tinha suas ideias, não que o Darwin fosse nazista, mas eles pegaram essas ideias científicas aí de raça, de pureza
e pegaram para eles isso daí, desvirtuaram as ideias aí né, para eles, criando o termo racista, ou seja, a nação, né, a ideia de nação, o nacionalismo, né, ela só admite, então, no grupo, não só o mesmo pensamento, as mesmas ideias, né, voltadas para um objetivo só, que é a glória, né, do país, da nação, mas também a ideia de que o povo ele tem de ser o mais puro possível, né? Então não se aceita outra, tido como outra raça, né? Então no caso ali, por exemplo, do nazista, a raça alemã era a principal, era a melhor, né? Ela era superior às outras raças, né? Então o judeu era considerado inferior, né? Os Estados Unidos era o americano, norte-americano, o brasileiro, ou seja, você saiu da Alemanha, se você não é alemão, se você não tem uma família alemã, uma origem alemã, você era impuro. E ali você ficava de fora, né? Você tinha de se submeter a quê? A trabalhos inferiores, segundo eles, né? Então, a cúpula. Então, tinha também uma elite, né? Uma elite hierarquizada, né? Aqueles mais puros, eles vão dominar o resto da turma, né? Eles, né, tem os líderes, né? Não só um líder. O líder, lógico, ele controla tudo, mas tem toda uma outra hierarquia, né? Então, todo aquele pessoal que é mais puro, de famílias mais puras, né, etc., eles vão dominar tudo, né? Aqueles impuros vão ficando de fora, vão ser eliminados, expulsos ou mortos. Né? Assim é o fascista, né? Não só em termos de pensamento, né, gente? Então, veja que eles vão radicalizando, né? Ou seja, primeiro você não pode pensar diferente, depois você já tem de fazer parte da mesma raça, senão você não serve. Né? Então, veja que o racismo e o nacionalismo, eles se alimentam um do outro, né? Ou seja, você pertence àquele grupo, àquele país, né? Mas também você é puro, porque você é puro. Você merece estar lá, porque você é o quê? Você tem o carimbo de pureza, né? Então você, o resto, você tem o direito de expulsar, de agredir quem não pensa como você e que também quem não tem a sua raça, né? Tá certo, gente? Também tinha o quê? A questão do líder, né? O líder também tinha, né? Geralmente o fascista, né? Tem de ter um líder, o líder do rebanho, né? A ideia de rebanho, né? Ou seja, tem um líder, o líder controla todo o rebanho, né? E isso tinha, lógico, então, como eu já comentei, toda uma hierarquia de pureza e etc, né? Outra questão também é a expansão e o militarismo, né? Ou seja, como eles se achavam muito superiores, eles achavam que eles tinham o direito o quê? De expandir, né? De levar, né? As ideias deles para os seres inferiores, né? Então eles tinham o quê? Que expandir, que invadir outros países, outras pessoas, né, e impor ali as suas ideias, né, fazer escravizar praticamente essas pessoas, e quem não aceitava morria, e etc. Assim é o fascismo, né? A questão também, gente, da questão do militarismo, né? Então, fazer guerra para expandir, né? Então, né, eles eram, então, essa questão de racismo, né, de ser superior, né, então eles eram o quê? Ele era mais inteligente, mais forte, né? E o mais forte, ele é um guerreiro, né? Então na propaganda fascista, às vezes tem sempre aquela ideia daquele militar, né? Daquela pessoa vestindo uma arma e muito forte, muito alto, muito bonito e etc, etc, né? Eram sociedades extremamente também machistas, né? A mulher não tinha uma posição ali de igualdade de forma nenhuma, né? Então vocês já percebam que essa questão também de racista, ela é muito excludente, né? Ela vai excluindo aqueles que, não só aqueles que não pensam como, né? Mas também aqueles que são diferentes, né? Que são considerados impuros. Então no final a gente conclui o quê? Que o fascista, né? O nazista, ele tem muito essa ideia de grupo, de coesão. O grupo só existe se existir um pensamento só, uma ideia só, um objetivo só e um grande líder para controlar esse rebanho, né?
Daí, então, surgiu a Segunda Guerra Mundial, surgiram, então, líderes fascistas e nazistas na Europa toda, né? Alemanha, Espanha, Portugal, né? Então, surgiram todo esse pessoal aí, Itália, né? O Mussolini, né? Que lá era, então, o fascismo, chamava fascismo, né? O nazismo também é uma forma de fascismo, né? Então, pode-se colocar todos esses grupos aí dentro do fascismo, tá bom, pessoal? Então, fiquem em paz, né? Façam análise aí, você se considera um fascista, né? Pensa aí, vê se serve, né? Vê se tá certo essa forma de pensamento, né? O fascista não gostava que a pessoa pensasse e discutisse, mas pensa aí se isso está dentro de você, se você aceita isso para você, né, e para o próximo. Tudo bem, pessoal? Até a próxima aula.